E hoje nós vamos, no 17º dia, nós vamos falar sobre trabalhe com urgência e inteligência. E aí, irmãos, essa parábola que nós vamos ler hoje, ela é um desafio, mas eu não podia pular essa parábola, eu tinha que olhar para ela, porque ela é a parábola mais difícil da Bíblia, que Jesus conta. E se a gente não entender direito, a gente vai pensar que Jesus está ensinando a gente a ser trapaceiro, desonesto, corrupto, enganador, e por aí vai. Mas não é isso. Já vou falar que não é isso. Jesus nunca ensinaria algo assim. Ele é o santo de Israel, ele é totalmente santo, ele nunca iria ensinar uma conduta fora da lei, uma conduta errada. Mas ele usa o exemplo de um homem enganador, de um homem trapaceiro, não na trapaça dele, não é que a gente não pode olhar para a trapaça desse homem. O que ele quer mostrar nesse ensinamento, nós vamos entender isso, é a agilidade, a esperteza, a prática, a força, a solução que ele encontra, essa vontade de resolver as coisas para si. É isso que os filhos da luz, que os filhos do reino precisam ter, porque às vezes a gente passa a vida toda na igreja, no reino de Deus, apáticos, com o braço cruzado, esperando a vida passar para a gente chegar à eternidade, sem ideia, sem movimento, sem procurar criação. E não é isso, porque nós acabamos de cantar a tremenda libertação que Jesus conquistou para nós. E nós vamos pegar essa libertação e cruzar os braços, ficar sentados nos lugares celestiais, esperando a vida passar. Isso não é valorizar essa tremenda libertação. Ele nos libertou para que a gente pudesse, de fato, fazer diferença nessa geração que ele nos chamou. E é sobre isso que a gente está falando aqui durante todo esse tempo, né? O quanto a nossa vida está sendo sal e luz para aqueles que estão ao nosso redor, que a gente tem a oportunidade de interagir. Vamos ler a parábola então, você vai entender como que ela é difícil. Lucas capítulo 16, verso 1. Disse Jesus aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua ação, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhe digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar,
estes o recebam nas moradas eternas. Até aqui. O administrador deste homem rico, nesse tempo que Jesus conta a parábola, ele era o mordomo de todos os bens desse homem rico. Ele cuidava, negociava, a gente percebe aí que ele negociava. Ele tinha a senha bancária, ele tinha acesso às especulações, às aplicações, de tudo aquilo que esse homem rico possuía. Ele que cuidava de tudo, negociava, vendia, cobrava, fazia as negociações. Ele era o responsável pelo dinheiro deste homem rico. Mas ele estava fazendo isso com desperdício, com mau uso, fazendo de forma errada, e era um trapaceiro. E por isso, o seu senhor disse, preste conta, porque ele já sabia, vai ser mandado embora. Foi um mau administrador. Então, já repetindo, não é nisso que Jesus está nos ensinando, né? Quem é mau administrador tem que ser mandado embora mesmo. Ponto final. Agora, esse homem, quando recebeu essa notícia, ele já tem uma reação interessante. Porque ia ferir no seu bolso. Ele ia perder dinheiro, a sua renda, o seu status de administrador, a sua fama estava correndo risco, né? Uma pessoa com esse nível de cargo, né? Foi mandado embora por incompetência ou por ser um trapaceiro, não ia conseguir mais arrumar emprego. Então a situação dele era muito complicada, perigosa. E ele pensa em algumas alternativas, ele não fica paralisado. Diante de uma situação complicada, às vezes a gente paralisa. E agora? Por essa eu não esperava, estava confortável. E agora, o que eu vou fazer? Ele começou a pensar nas possibilidades. Não tenho força para trabalho braçal. Não tenho mais força para fazer trabalho braçal. Isso não vai servir para mim. Não tenho coragem de mendigar, ficar pedindo aqui, pedindo ali. O que eu vou fazer? E aí ele tem um plano de ação. Ele diz, eu vou olhar para as pessoas que eu me relaciono, para networking, para as pessoas que eu tenho relacionamento, que eu compro, que eu vendo, que eu represento o meu Senhor, e vou ter uma ação para que quando eu perder esse meu emprego, eles possam me receber com gratidão, com simpatia, eles possam ter uma porta aberta para quem sabe eu consiga um emprego junto a eles. Então vou agir dessa forma. Ele vai rapidamente, toma uma atitude. Ele vai até as pessoas que deviam para o seu senhor, e ele diz, quanto você deve? Eu devo 100, porque ele administrava. Escreve aí 50. Quanto você deve? Devo 100, escreve aí 80. E ali eles documentavam um valor menor do que, de fato, as pessoas deviam. Então, uma negociação, será que é uma corrupção? Que negociação é essa? Não é? Está devendo 100, vai pagar só 50, está devendo 100, vai pagar só 80. Né? Que negociação é essa? Porque, no final, o homem rico elogia, a Bíblia fala isso, o Senhor, o homem rico, ele elogia a astúcia do administrador trapaceiro, do administrador, ele não chama de corrupto, né? Ele chama de, administrador desonesto. Ele elogia. Mas eu falei, por que isso? E fui entender melhor isso, irmãos, porque assim, o administrador, o negociador, então, ele cobrava um percentual da sua negociação, né, para ganhar uma vantagem. Então, se o senhor vendia 100, ele cobrava 150, porque ele pegava
uma parte daquela negociação. Então, a maioria dos estudiosos entendiam isso, que esse astuto, ele estava abrindo mão, essa é uma hipótese, estava abrindo mão de uma parte do seu lucro, ou de todo o seu lucro, para poder o seu senhor receber e ele ficar de bem com os outros. Falar, ó, ganhou um descontão, né? Eu consegui fazer um bom negócio para vocês. Então, essa é uma hipótese, né? Que ele abriu mão da sua própria comissão administrativa. Uma outra hipótese é que também é viável, e algumas pessoas acreditam assim, que uma dívida que não estava sendo paga há muito tempo, e uma dívida que não é paga há muito tempo, quer dizer, eu não vou receber. Será que eu vou tomar um calote? Quem lida com pessoas assim, será que essa pessoa nunca vai me pagar? Já faz tempo e ela não me paga a dívida. E esse administrador foi lá e falou, olha, 50% de desconto, agora vale a pena, né? Vou lá e vou aproveitar, vou pagar minha dívida. 20% de desconto, vou pagar minha dívida. E o homem rico começou a receber as suas dívidas. Essa é uma outra hipótese dele ter recebido esse elogio do seu senhor. O fato é que esse administrador desonesto encontrou um caminho daquilo que ele sabia fazer e foi fazer as suas negociações para que ele pudesse ficar bem. O seu senhor o elogiou e as pessoas que ele deu o desconto ficaram felizes também com ele. Talvez portas se abriram a partir daí. Mas o que Jesus está ensinando depois é o seguinte, é o verso 8, aonde eu quero me concentrar, que diz assim, põe o verso 8 aí. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Aí Jesus diz, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. O que ele está dizendo? As pessoas, elas batalham, elas brigam, elas lutam, elas vão para frente, elas superam desafios, elas viram noite, elas se empenham, elas fazem de tudo para as coisas deste mundo, para os negócios desse mundo, para se dar bem, para enriquecer, né, para ter posse, conquistas, elas ralam demais, dão tudo de si para poder ter o melhor possível. Isso é uma realidade até hoje. As pessoas, elas batalham, né, com toda a sua força para conquistar as coisas desse mundo. Enquanto os filhos da luz ficam de braços cruzados. As pessoas batalham para as coisas deste mundo com toda a força e empenho, enquanto os filhos da luz, quando olham para o reino de Deus, para os valores eternos, para aquilo que de fato vale a pena lutar, ficam de braços cruzados, apáticos, sem atitude, sem tomar posição, sem agir de fato. Ficam esperando a vida passar. Fala da prudência e astúcia daqueles que lutam por coisas que vão ficar nessa terra, que vão desvalorizar, que não vai dar para levar para a eternidade. E nós que trabalhamos pelos valores eternos, pela santidade, pelas vidas, pelas almas, pelas pessoas, a gente às vezes não batalha tanto, ou não batalha nada, ou deixa passar, não tem estratégia, não tem inteligência, não planeja, não tem vontade, não tem ideias, ficam numa mesmice religiosa esperando a vida passar. Jesus está dizendo, seja astuto, esperto, você serve o Rei eterno, os valores eternos, as coisas eternas, e é isso que nós vamos levar para a eternidade.
não os valores desta vida. Por isso que o verso 9, ele vai dizer assim: por isso eu lhes digo, verso 9, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O grande valor é o valor eterno. Existe a riqueza deste mundo. E nós, irmãos, podemos usar as riquezas que passam pelas nossas mãos para, de fato, gerar essa amizade, essa boa convivência, esse bom exemplo, esse bom testemunho, investir, né, com toda a capacidade que o Espírito Santo nos dá, para que a gente possa fazer, quanto mais amigos, melhor. Porque quando esse dinheiro acabar ou não fizer mais sentido, o que vai fazer sentido são as moradas eternas. Porque vai chegar um dia, e acredita, esse dia chega se você não morrer antes, que você vai ter tempo, mas não vai ter força física para aproveitar esse tempo. Você vai ter dinheiro para comprar a comida que você quiser, mas você não vai poder comprar porque você não pode comer, porque faz mal para a sua saúde. Você vai ser convidado para um churrasco, você vai falar: eu não gosto de churrasco, porque você não tem mais dente para comer o churrasco. Vai chegar o dia que isso vai acontecer, que ter dinheiro não vai valer nada, porque as coisas dessa vida vão passar. Não vai fazer sentido nenhum, é só vaidade. Vai ter o dia que a gente não vai conseguir usufruir do tempo, do dinheiro e das coisas que a gente tem na nossa casa. Tudo isso vai ficar para trás. São valores dessa vida. E aí o que vai ficar? A amizade, as pessoas, os seres humanos, os relacionamentos e o testemunho que a gente gerou no decorrer da nossa vida e da nossa história. Para quando essas pessoas chegarem no desespero da vida e falar: para que serviu a vida? Se você carregar esse testemunho da eternidade e construir isso para valer na sua história, na sua vida, e tendo esses bons relacionamentos, você vai poder dizer: porque existe uma eternidade. Porque existe uma vida eterna. Porque Jesus conquistou essa vida eterna em favor da minha vida e da sua vida. E isso o dinheiro não pode comprar. Isso só pode comprar aqueles que constroem esses valores eternos em Cristo Jesus. Então, essa parábola, né, ela realmente não é sobre negociata, mas é sobre o empenho da verdade que a gente carrega, irmãos. Nós carregamos a única verdade que leva para a eternidade. E a questão aqui é o quanto a gente está empenhado para que isso possa expandir os nossos relacionamentos, as pessoas possam ouvir a nossa voz. Isso pode demorar muito tempo, né? Porque assim, quando acabar, pode ser que a gente tenha amizade com muitas pessoas que têm dinheiro, têm posse, têm bens, só pensa em dinheiro, só pensa em trabalho, e te ignora porque você tem fé. Você fica muito na igreja, você precisa trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, né, para a sua família e tal. E aí o cara vai esbanjar, né, mansão, carro importado, viagem. Né? Deixa ele esbanjar. Estou orando por você, Jesus ama a tua vida, né, você é importante para Deus, e continua com o seu testemunho firme. Um dia, o dinheiro acaba. Um dia, ele pode ter até dinheiro, mas a saúde acaba. Um dia, a família acaba. Quando a pessoa só pensa nessas coisas, destrói casamento, destrói relacionamento com os filhos. Ninguém quer mais saber, a pessoa fica sozinha, isolada no mundo. E aí o que vai restar? A sua amizade para dizer: eu estou aqui, Jesus continua te amando, e os valores eternos são vivos hoje, amanhã e eternamente. Vamos ficar em pé?
Vamos para a frase do dia. Eu vou ter que olhar no telão, porque a minha frase do dia eu perdi aqui hoje. Repitam comigo. Use todos os recursos. Com inteligência. Sirva ao Senhor com alegria. Planejando com urgência. Sirva ao Senhor com liberdade. Sendo astuto. Mas sirva ao Senhor. Amém.